Olá, boa noite. Eu sou Tomás Toledo, curador-chefe do MASP, e nós vamos começar agora a quinta MASP Lives com a Adélia Borges, nossa curadora adjunta da MASP Loja. Só um minuto que eu vou conectar aqui com ela, que a gente teve um problema técnico e ela vai me chamar aqui para a gente começar a conversa. Aqui, pronto, Adélia. Bom, agora a Adélia está conectando. Deu certo dessa vez. Só mais um minutinho que ela já vai entrar conosco aqui. Pronto. Oi, Adélia. Tudo bom? Tudo bem? Bom, gente, desculpa esse pequeno problema técnico, essas conexões, às vezes acontecem isso. Estou aqui com a Adélia Borges, que é nossa curadora adjunta da MASP Loja desde 2016. Para quem não conhece, a MASP Loja é a loja do museu, a nossa loja de artesanato, de design, e também uma livraria com uma seleção muito boa de livros de arte e design, e ela fica no primeiro subsolo do museu, junto com o café, e também nós temos uma outra loja temporária que fica no primeiro andar. Antes de começar a conversa com a Adélia, queria apresentá-la um pouquinho. A Adélia Borges é crítica, curadora, especialista, historiadora em design, curadora independente, formada em jornalismo pela USP em 1973, com diversos livros publicados em diversas línguas, ao todo 34 livros, palestrante aqui no Brasil, em mais de 22 países, realmente uma grande especialista e uma grande voz do design brasileiro. Curadora também, já fez diversas exposições aqui no Brasil e fora, e está lá conosco no MASP, como falei, desde 2016. Bom, Adélia, bem-vinda à nossa quinta MASP Live. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui nesse bate-papo. Que ótimo. Bom, a nossa ideia dessa conversa, acho que é compartilhar com o nosso público o case da MASP Loja, né, que é um case bem interessante de loja de museu, não só de loja de museu, mas de uma loja de design no Brasil, e também falar um pouco da relação bastante particular que existe entre a loja e a proposta curatorial que já estava no MASP desde o tempo da Lina Bobardi e do Pietro Maria Bardi. Para quem não conhece, Pietro Maria Bardi foi o diretor fundador do MASP, que veio ao Brasil para fundar esse museu a convite do Assis Chateaubriand, o fundador, de fato, do museu, e veio junto com a Lina Bobardi, arquiteta, curadora, autora do edifício do MASP na Vida Paulista e esposa também do Bardi. O MASP, no começo, era muito essa dupla dinâmica, Bardi e Lina, e ambos tinham um interesse muito grande pela chamada arte popular, pela chamada produções fora do cânone, que não, o MASP é muito conhecido pela sua coleção de arte europeia e arte moderna brasileira, sendo a maior coleção de arte europeia fora dos Estados Unidos e da Europa. Porém, é bastante curioso pensar que desde o início, desde 1947, na verdade 49, quando foi a primeira exposição de arte popular no MASP, a exposição de cerâmicas populares do Pernambuco, já havia esse interesse por parte do casal Bardi com essas produções fora do cânone, que foi aumentando cada vez mais. E a loja, nesse sentido, tem essa vontade de recuperar essa gênese popular do museu também, né? Essa gênese não só europeia, ocidental, assim, mais eurocêntrica, como a nossa coleção mais conhecida, mas também recuperar um interesse dessa nova gestão do museu, capitaneada pelo Adriano Pedrosa, diretor artístico do museu, que desde que entrou no MASP, no final de 2014, vem tentado trazer de novo esse projeto da Lina, esses interesses do Bardi, com uma série de exposições e programas, e a loja, sem dúvida nenhuma, é um braço muito importante dessas investigações, dessa empreitada. Eu queria, Adélia, que você comentasse um pouco como que foi o processo inicial de pensar qual seria esse conceito da loja, como ela ia se organizar, como seriam os tipos de objetos, o que seria apresentar e como seria essa pesquisa. Então, o contato foi um convite via museu, o Adriano Pedrosa que me indicou para o então diretor de operações, que era o Lucas Pessoa, e eles estavam, vocês, né, o MASP estava com essa revirada, recolocou o museu nos trilhos que tinham sido lá no começo,
e a loja ainda estava num certo descompasso com isso. E eu acho que o Adriano já me conhecia das minhas exposições, porque desde o começo da minha atividade como curadora, eu tenho essa visão não hierarquizada da cultura. Então, me interessa tanto o grande designer erudito, o Sérgio Rodrigues, quanto o artesão indígena, o artesã de uma comunidade. Então, são coisas que, para mim, se equivalem e que cada uma tem a sua potência, desde que bem selecionadas, né? Então, foi muito bom, porque eu já vinha com essa pesquisa grande, você falou das palestras que eu já dei, eu ando muito pelo Brasil, e nessas andanças aí, comendo poeira, adoro comer poeira, e lá no lugarzinho perdido e tudo, eu vou identificando essas riquezas que a gente tem, e agora é maravilhoso poder levar isso para um palco, para uma vitrine tão importante como é o MASP, né? Sem dúvida, ali é um lugar que a gente tem contato com muita gente, passa muita gente, e a loja acaba ganhando uma dimensão bastante particular, né? A gente não pode reclamar, de fato, em relação ao público, né? O público tem sido muito bom, até o momento que o museu estava aberto, né? Tem sido muito bom, e isso tem refletido bastante na própria loja, né? Diferentes pessoas de diferentes lugares, diferentes partes do Brasil frequentam o museu, estrangeiros, e a loja é uma maneira também de propagar para outros locais a produção nacional, né? Exatamente. E é interessante também pensar que você começou em 2016, que foi o ano que a gente refez a famosa exposição da Lina Bobardi, A Mão do Povo Brasileiro. Aqui é a capa do catálogo da refação, né, da remontagem da exposição A Mão do Povo Brasileiro, por isso que é 1969, que foi a data original, em 2016, o momento que a gente refez, que foi de fato esse momento bastante importante, 2016, foi um ano que a gente dedicou, não dedicamos o ano todo, ainda a gente não tinha essa prática de ter temas tão rígidos e tão bem delimitados para a programação de um ano, mas a gente dedicou, eu diria que 6 meses, metade do ano, a discussões em torno da noção do popular, da arte popular. Tinha a exposição, a refação da exposição Mundo Povo Brasileiro, mas tinha uma exposição também do Thiago Honório, chamado Trabalho, um vídeo chamado A Mão do Povo, da Lígia Pape, e também tinha um projeto na sala da Galeria do Primeiro Subsolo, do Jonatas de Andrade. Eu acho que aqui, nesse momento de 2016, a gente conseguiu não só apresentar essa exposição magnífica para o público, essa exposição que não havia catálogo, né? Uma pesquisa que você estava falando de andanças pelo Brasil, né? Essa exposição reflete as andanças pelo Brasil da Lina, sobretudo viagens dela para a Bahia, o período que ela morou lá. Né? A montagem original tinha mais de 1.200 objetos, algumas fontes falam 1.500, e trazia para o MASP, logo após a abertura do Museu na Avenida Paulista, que foi em 68, trazia para o primeiro andar toda essa produção da Mão do Povo Brasileiro, em fricção com o que estava sendo exposto no segundo andar, nos cavaletes de vidro, que era a coleção, que é a coleção do museu, né? A nossa coleção de arte brasileira moderna e, sobretudo, de arte europeia, do Renascimento, passando pelo Barroco, indo até o século XIX, com os grandes nomes como Cézanne, Van Gogh, Monet e Manet. Então, essa exposição da Lina tinha esse potencial de fricção, né, entre o chamado erudito e o chamado popular. E na loja, como que você traz essas duas facetas, assim, do que às vezes pode ser considerado um trabalho já de um design consagrado e um trabalho que ainda de um produtor que está começando, que está desenvolvendo uma linguagem? Como você lida com essas diferentes categorias não hierarquizadas, como você bem disse? Então, para mim, elas até nem chegam a constituir uma categoria, porque se você tem, vamos supor, você tem os adornos. Então, a gente tem uma vitrine de adornos, de colares, de joias, anéis, brincos. Nesses colares, nessas pulseiras, você tem tantas pulseiras indígenas de miçanga, que até viraram um signo, né, identitário, tipo assim, eu apoio a causa indígena, muita gente usando, até uma pulseira de prata, da Áurea Saciloto, por exemplo. Então, para mim, o banquinho mocho do Sérgio Rodrigues, que é um clássico do design brasileiro, de 1954 ainda, ele convive muito bem
ao lado de um banquinho caipira que a gente compra ainda feito hoje no interior de Minas Gerais. Então, eu acho que na verdade, são categorias de tipologias de objetos, né? Então, a gente tem tipologias de objetos, tem os adornos, tem bolsas, tem bancos, tem miniaturas de móveis, tem, enfim, várias coisas para casa, e dentro dessas coisas a gente tem é, variadas expressões. Eu fiquei muito feliz que a gente está aproveitando essa época agora da gente fechado, a gente está fazendo um levantamento exaustivo de tudo que a gente já teve, que a gente tem e tudo, e a gente está hoje com mais de 20 etnias indígenas. Uau! Não é muito bom, e não só as mais conhecidas do Parque Nacional do Xingu, mas a gente tem os Craô de Tocantins, a gente tem várias etnias ali, São Gabriel da Cachoeira, do Amazonas. Hoje eu fiquei muito triste com a leitura dessa, muitas, já aconteceram mortes lá nessa cidade, que é considerada a cidade mais indígena do Brasil, né? Sim. Mortes por Covid. A gente tem os Padiuel, do Mato Grosso do Sul, e a gente tem os Tupiniquim, do Espírito Santo. Então, é uma diversidade muito grande, né? E eu acho assim, interessante. Só uma coisa, voltando para a magnífica exposição da Mão do Povo, em 1969 e em 2016, que coisa, né? Que tira o fôlego da gente, aquela grandiosidade, né? Dando a esses objetos a dignidade que lhes é devida, mas que lhes é roubada muitas vezes, né? Dúvida. Então, assim, é uma coisa muito impactante, emocionante, me marcou muito lá atrás, né, em 69, como marcou agora. Agora, o que é muito importante, eu acho, a gente falar, é que muitas vezes, quando a gente fala dessa questão de cultura popular, a gente fala assim, porque antes existia, não existe mais, vamos preservar. Não, a cultura é viva, é dinâmica. Tá. Se a gente não é mais aquele país rural da época que a Lina começou a fazer seus trabalhos na Bahia e se encantou com essa civilização do Nordeste que ela descobriu, se a gente não é mais esse país rural e a gente hoje tem coisas assim, a gente tem coisas incríveis na loja do MASP e da periferia de São Paulo, Sim. né? Isso eu acho muito bacana, assim, ver como as coisas estão vivas e estão em mudança. Eu não acho que a gente precise falar assim, o autêntico, não existe, isso é uma nostalgia regressiva da gente, que quer que algumas coisas permaneçam sempre iguais. Mas se você é diferente hoje do que você era ontem, se hoje eu sou outra, por que a gente quer condenar algumas pessoas a permanecerem fazendo sempre aquilo, né? Naquele Então, passado idealizado, né? A Lina é, Bobardi criticava muito essa noção. Ela tinha uma implicância muito grande com a palavra folclore, que já está um pouco em volta dessa mistificação do passado e dessa mistificação dessa ancestralidade, muitas vezes mal explicada, que tem em volta dessa noção de artesanato. Ela criticava muito o folclore justamente por esse aspecto paternalista que o folclore carrega, né? Ela era muito contra, e também a gente tem que pensar que na época da ditadura militar brasileira havia um interesse muito grande de valorização dessas narrativas do folclore, e ela tinha uma oposição bastante grande em relação a isso. Até é bastante curioso pensar que ela fez a exposição Nordeste no Solar do União em 1963, e em 65 ela levou a exposição Nordeste para o Museu de Arte Moderna em Roma, a convite do Itamaraty, do Serviço Diplomático Brasileiro. Oi? Foi cortada, não deixaram, né? Exatamente, que não foi aberta ao público, e a manchete, o artigo que o Bruno Zev escreveu, em português, era A Arte dos Povos apavora os generais, né? A Mão do Povo, a gente até começa um pouco tem essa matéria, e aqui está em italiano, né? Mas essas noções do popular, do folclore, elas parecem noções parecem noções já bem resolvidas, mas elas são noções ainda em disputa, bastante complexas, né?
E com certeza esse é o seu comentário, dessa vontade de manter essa pessoa presa naquele passado, que essa pessoa não atualize suas formas de produção ou pense em outras coisas diferentes, tem por trás aí uma vontade paternalista, algum pensamento mais arraigado nessa noção de folclore, né? Tem, aqui, olha, a gente tem na loja o artesanato do Vale do Jequitinhonha em barro. Mas olha só, essa é uma estatueta representando a cantora inglesa Adele, minha homônima. É muito legal isso, né? Essa coisa está em transformação, né? Então, lá na loja, a gente tem tanto a cerâmica do Jequitinhonha, maravilhosa, incrivelmente bela. A gente tem várias coisas de um lugar que eu amo, sabe? Eu preciso ir lá, pelo menos a cada 2 anos, para me oxigenar, que é o Cariri. Ali o Crato, o Juazeiro. Então, a gente tem coisas que a gente traz do Centro Cultural Mestre Nosa, e coisas que estão muito ligadas ali às tradições locais. E o Jequitinhonha, em transformação, mas também é uma coisa muito tradicional. Agora, a gente também tem no nosso portfólio, a gente tem, por exemplo, o lixo das redes de pesca em comunidades de pescadores. Vem sendo transformado pelas mulheres e os pescadores em coisas lindas. Então, a gente tem as redeiras do Rio Grande do Sul. Gente, artesanato, mas tem, né? Esse estigma, né? Aí, aí a gente tem coisas aqui as bonequinhas Abayomi aqui de Diadema, que são representações de mulheres negras. Eu lembro até que uma das reuniões você teve essa preocupação de trazer mais produtores aqui do entorno da cidade, de São Paulo, né? Isso foi algo interessante também, né? Porque senão a gente fica pensando que não há esse tipo de produção em volta de uma cidade como São Paulo, nas suas periferias, nas suas margens, né? A gente tem um lugar bem legal que a gente vai todo ano, a equipe do MASP, o Alex, eu vou também, que é a FENEARTE, que é a Feira Nacional de Artesanato, que ganhou recentemente o prêmio Rodrigo Melo Franco do IFAM, pela contribuição que essa feira, feita pelo governo de Pernambuco já há muito tempo, há alguns anos, traz para a cultura popular. Mas a gente também tem muito uma pesquisa de ir atrás das coisas que não estão nas feiras. E isso do entorno, né, do MASP. A gente está no momento costurando uma parceria bem bonita com a Oficina dos Anjos, que é um grupo de artesanato do primeiro CAPS brasileiro, que é o CAPS Itapeva, ao lado do MASP, a 2 quarteirões. E a gente... Mas começou a vender algumas coisas, né? Umas bolsas pequenas, né? Umas bolsas carteiras, né? Com bordado. Isso, porque a gente vai... Muitas vezes, esses produtos exigem um desenvolvimento junto com designers para aprimorar, às vezes, o uso de uma matéria-prima. Aí, lembrando, né? Eu sou consultora curatorial da Loja do Máximo, mas a decisão não é minha só, né? É um comitê do qual você participa, o Fábio Fraia, e a equipe da loja. Então, eu acho que é muito legal, porque aí é um conjunto de pessoas avaliando, e então, tudo que a gente põe ali, a gente está assinando embaixo, né? Isso é bem legal. Você fala que é uma dinâmica bem complexa, na verdade, isso que a gente tem para selecionar e, de fato, vender algum produto na loja, né? Tem várias vozes, várias escutas diferentes, uma perspectiva bastante arraigada na pesquisa, na sua pesquisa de campo, no seu conhecimento todo sobre esse assunto. O Alex, que é quem lidera o dia a dia da loja, tem também muito um retorno sobre como que aquele produto está sendo recebido pelo público, o que o nosso público vai se interessar mais ou não. O Fábio, que é diretor de operações, tem uma visão mais de negócio também do produto, e eu vou mais junto com você numa visão mais curatorial e também um pouco mais estética, e também o que se relaciona com os nossos eixos curatoriais, né? Eu acho que a gente tem feito uma dobradinha bem interessante de refletir na loja os temas dos anos os temas que a gente tem desenvolvido em cada ano, né? Os nossos famosos eixos curatoriais. Esse ano a gente está dedicando às histórias da dança, ano passado foi dedicado à história das mulheres e histórias feministas,
e o ano retrasado a Histórias Afroatlânticas, que acho que foi o primeiro ano que a gente, de fato, trabalhou o tema nos produtos da loja, de uma forma mais específica, né? Eu E trouxe teve um case objetos que fez sucesso, a gente trazer diversos artistas afro-brasileiros, inclusive africanos, frutos de uma pesquisa e uma viagem sua à África, ou algumas viagens suas à África, né? Como que foi isso, Adélia? A gente, então, a minha definição que eu gostaria, né, e que a gente pactuou já desde o começo, é que a loja seja uma loja de produtos do Hemisfério Sul, predominantemente brasileiros, mas não só. Que a gente olhe também esses outros países do Hemisfério Sul. E a gente tá, então a gente conseguiu já fazer uma coisa muito boa com Moçambique. Depois, no ano seguinte, eu fui dar uma palestra em Cabo Verde, abri uma ponte com Cabo Verde para trazer coisas de lá. E a gente está só esperando melhores condições aí para importação de produtos e tudo, mas a gente está bem engatilhado com produtos de outros países da América Latina, como Argentina, Chile, Paraguai, onde há um trabalho fantástico lá do Museu do Barro. Notícia escolar, né? Uma coisa incrível mesmo isso, né? Ele é uma grande figura nessa área. Então, a gente tem esse perfil ligado ao Brasil, né? E eu acho que esse é um perfil bem, assim, único nosso, né? A gente tem lojas bem legais, né, de museu. Quero falar aqui, queria falar da loja que houve no MAN, Novo Desenho, MAN do Rio de Janeiro, que teve uma loja fantástica, infelizmente foi fechada agora há pouco. Que era a mesma loja, o mesmo grupo, Túlio Mariante, que fez a loja do Mar, lá no Rio de Janeiro também. E o Túlio, o recorte dele era design. Esse recorte da mistura do design, do artesanato, da associação, da cooperativa de mulheres quilombolas de Pernambuco, com a cadeirinha em polipropileno do culto índio da costa, esse perfil é nosso, né? Agora, Tomás, uma coisa interessante. Nessa quarentena, está muita gente caindo a ficha assim, eu não preciso de tantos objetos. Nossa, eu vou me desfazer de metade, né? E a gente aqui falando de uma loja. Por que será, né? Será que a gente está chovendo no molhado? Que tipo de objeção, né? Então, o que eu queria falar é assim, em várias lojas de museus, também internacionais que a gente vai, são uns gadgets, são coisas assim, são tipo bugiganga, sabe? Então, Só bugiganga com uma boa roupagem. isso, exatamente. E eu acho que eu acho que vai haver um redirecionamento aí do consumo e que a gente vai cada vez mais se ligar a objetos que têm um significado, que falem para a gente mais do que ele próprio, que tragam para a gente componentes simbólicos, outros, que Conta não só histórias, né? dentro daquela função, que contem histórias, né? Então, nisso, eu acho que a gente tem a gente tem essa coisa, os objetos do MASP, da loja MASP, contam uma história e a história vem com eles, que a gente faz uma etiqueta grande, que conta, isso veio lá da Associação Conceição das Crioulas, do interior de Pernambuco, etc, etc. Então, a gente rastreia essa origem. Então, eu acho que, na verdade, não teria época melhor para a gente falar desse assunto, né? Da gente falar dessa, assim, com que objetos a gente se cerca, né? De que objetos compõem o nosso universo? E a gente está tanto tempo em casa que eu acho que todos nós estamos com novos olhares para aquilo que nos cerca. Será que eu quero manter isso mesmo? Ou será que isso já não me serve? Será que eu não preciso disso? E aí o que vai sobrando nessa peneira é isso. Eu acho que tudo que é feito muita coisa assim que é feita pela mão, a mão humana, ela nos passa muito mais do que a sua função, ela nos passa o afeto que está impregnado ali naquele objeto. Eu acredito que Uma série de outros, tem outras simbologias também, né? Ela carrega outras simbologias, né? exato. Falando, me fez lembrar de uma noção que a gente gosta de adotar lá no MASP, na curadoria, para definir, que é, na verdade, uma noção da Lina, que a gente se apropriou,
que a gente usa muito para quase que resolver, ou não necessariamente resolver, mas responder a essa famosa dicotomia, o que é arte, o que é artefato, o que é um trabalho de arte, o que é um artesanato. Quando a gente começou a fazer a pesquisa da exposição, da remontagem da exposição do povo brasileiro, eu, Adriano e a Julieta Gonzalez, que era curadora adjunta de arte moderna do museu na época, a gente se deparou com essa questão, porque essas nomenclaturas, muitas vezes já carregadas de sentidos negativos, nos incomodavam. A gente não queria chamar o artista, chamado artista de artista popular, mas também como você vai chamar esse tipo de produção sem nomear e sem invisibilizar o local de fala dele, de onde ele vem, qual que é o contexto. Então a gente começou até a falar sobre artistas populares, autodidatas, tentar trazer outras nomenclaturas que não sejam aquelas estigmatizadoras como naif ou ingênuo, que são bastante antiquadas, ao meu ver. Mas a separação entre o que seria arte e o que seria artefato continuava, e a Lina tem uma solução maravilhosa para isso, que ela prefere não nomear nada como artefato, como artesanato e nem como obra de arte. Ela prefere chamar tudo como trabalho. A noção de trabalho para ela é bem assim, abrangente. Ela acha que tanto uma enxada quanto uma pintura do Renoir, que tem na nossa coleção, do Rosa e Azul, ou mesmo o lavrador de café, um banquinho caipira, todos são frutos do trabalho do homem e da mulher. Então, ela chama tudo isso de trabalho, ela não chama isso de obra de arte, nem de artesanato, nem de objeto de design, ela soluciona com a noção de trabalho, que funciona muito para a gente tem utilizado bastante. Assim, Eu acho ótimo isso, porque chega dessas categorizações, porque as coisas não são estanques, e também nisso aí vai uma boa carga de uma visão do mercado, que vai valorizar, que não deve ser a nossa visão, né? A gente pode até coincidir em algumas coisas, mas que a gente veja o valor deste trabalho, né? Que quando a gente fala só do artefato, é menos do que a arte com A maiúsculo. Então, você tem nas escolas a fine art, né? Fine arts. Fine Eu art, fiz. exatamente. Então, e um dia tem aquele grande escultor, para mim, um dos 5 melhores artistas brasileiros vivos hoje, é o Velho, lá de Sergipe, né? Que Claro, eu conheço. maravilhoso. E ele, quando veio no Brasil, quando ele veio para uma exposição em São Paulo, a Folha deu uma chamada de capa nele, dizendo popular compose. Ele estava com uma foto assim, era tão carregado de preconceito essa expressão popular compose. Aí eu Como, comentei com como ele se e ele falou assim, pudesse ter pose, né? aí ele falou assim, mas eu não sou popular, o que eu faço, pouca gente entende, as pessoas não gostam, muita gente não gosta do que eu faço. Eu sou muitas coisas, menos popular. E eu Para falei, mim, a mesmo, palavra popular tem muitos sentidos, né? exatamente. Não só esse popular do folk art do inglês, né? Da arte tradicional, mas também tem o popular de ser pop, né? De ser famoso, né? E ele justamente estava nessa uma provocação até com esse sentido da palavra. Ser famoso e também de ser mais deglutível, né? As Sim. coisas, às vezes, são mais fáceis de aceitar quando você está no senso comum, né? Agora, Tomás, eu acho que tudo isso que a gente está falando tem muita ligação com um contexto mais amplo também, sabe? Eu acho que várias dessas pessoas que estão trabalhando, fazendo esses objetos que a gente tem na loja MASP, são pessoas, por exemplo, nessas comunidades que eu vou lá na Ilha do Ferro, lá em Esperança, no interior da Paraíba, as mulheres fazendo as bonequinhas de pano, elas não precisam sair de lá para trabalhar, para ser subempregadas em Campina Grande, que é o centro urbano local, e nem precisam vir aqui para São Paulo para passar 2 horas no ônibus para chegar na casa da patroa, deixar seus filhos com outras mulheres cuidando e 2 horas para voltar. Então a gente tem isso aí está tudo muito ligado também a estilo, que tipo de riqueza a gente quer, o que são aquela velha história, mas da sustentabilidade, né? O que a gente quer a gente quer que seja uma sustentabilidade ampla, que tenha a sua dimensão econômica e social,
ali nessas economias regionais, nesses arranjos produtivos locais. Então, eu acho que, na verdade, quando a gente fala aí de consumo, de loja, a gente está falando, na verdade, de coisas bem mais amplas, né? De tipo de desenvolvimento mesmo que a gente quer. E falando nisso, a gente tem tanta coisa linda lá na loja, que são coisas fruto da floresta em pé, né? Coisas de borracha, coisas de madeira da Amazônia, coisas trançados incríveis. Então, isso nos leva, a gente não quer a soja e a queimada e o garimpo para tudo. Tem formas de gerar desenvolvimento, né? Então, na verdade, só lembrando que a gente está falando de coisas muito mais amplas, né? Sim, que refletem outras estruturas, que impactam em economias locais e também falam também de certo descaso por parte de políticas públicas para fomentar essas economias locais, essas formas de autossustentação, né? Eu acho que quando a gente fala desse tipo de produção material, desse tipo de produção artesanal, desse tipo de trabalho, com certeza a gente está falando de economia também, está falando de formas de pensar novas formas de sustentabilidade financeira para comunidades que estão isoladas, que não querem, como você bem disse, ter um subemprego. Isso eu acho muito, muito interessante. Pensar em design é, sem dúvida, pensar em formas de trabalho e pensar também nesse design que a gente está falando, esse design mais regional, em economias locais. E eu acho que também, mais uma conexão com a Lina estava bastante preocupada com isso, já nos anos 60 e 70, entre a relação entre design e desenvolvimento regional, né? Ela tinha uma teoria bastante fundamentada em Gramsci, e nessas teorias mais marxistas italianas, de que o artista, o artesão, o produtor manual poderia ser uma fonte importante dentro da mão de obra e da forma do trabalho de uma nação para criar uma imagem. Tinha uma ideia um pouco de criar uma imagem nacional que pudesse ser um design de produto baseado no design popular. Tanto que no Museu de Arte de Arte Moderna da Bahia, no antigo que era o antigo Museu de Arte Popular, no Solar do União, a Lina fez uma grande escola dentro do programa do museu, uma escola que não fosse só teórica, mas fosse, sobretudo, prática, uma oficina, para que pudesse ter capacitação de artesãos locais, de pessoas que já tinham alguma habilidade manual, mas não tinham desenvolvido, porque tinha ali um projeto não só estético, mas político, social, econômico, de criar uma indústria de design, uma indústria de produto, que fosse se industrializando aos poucos, mas que carregasse as identidades estéticas brasileiras, que carregassem as referências populares, vernaculares da produção local, né? Exatamente. Eu acho que hoje a gente está vendo isso. Então, a gente está pensando em economia, está pensando em sociedade, está pensando em política, não política partidária, mas que tipo de sociedade, que tipo de futuro a gente quer, né? E como que a gente vai contribuir com isso com as nossas ações hoje, né? Eu acho que é bem por essa vertente aí que a gente E está quando trabalhando. o nosso público e o nosso cliente vai à loja e ele entra em contato com as histórias que estão nas legendas expandidas de cada um dos produtos, quando conversa com alguns vendedores, eles explicam de onde aquele produto veio, quem produziu, qual que é a realidade daquela pessoa que está produzindo, eu acho que a gente agrega muito mais sentido e volta um pouco para isso, né? A pessoa vai comprar um produto que vai fazer sentido para ela esteticamente, que ela vai gostar da história daquele produto e também que ela vai estar contribuindo para um outro universo de subsistência, para uma outra comunidade, para que aquilo continue sendo produzido e aquilo seja uma forma de subsistência para outras pessoas, né? Essa coisa aí, você está falando de todo o pensamento da Lina, como foi revolucionário, né? E como ela falava, né? A civilização do Nordeste, em vez de ela falava da força e da força disso como uma força vital, não como uma coisa para o passado. E eu acho que a gente, numa sociedade escravocrata, a gente teve uma cisão muito grande entre o pensar e fazer. Quem pode manda fazer, não faz. E quem faz só tem mão, não tem, no máximo, no folclore, falar a alma do artista, mas nunca se fala no cérebro, na capacidade de projetação, na capacidade de idealização de algo. E a gente vê esses objetos tão ricos e a gente vê a inteligência que requereu esse projeto, né?
Eu acho que essa cisão agora, na contemporaneidade, ela está acabando, ela está se diluindo um pouco, porque muitos de nós, muitos dos doutores, dos letrados, estão começando a descobrir a delícia que é trabalhar com as mãos. Então, a gente vê muito hoje a questão do movimento maker, de fazer, de consertar, de reparar, de mulheres, homens, adolescentes bordando. Então, a gente tem lá na loja um nicho que está crescendo cada vez mais, que é esse nicho do do it yourself, que é você compra o kit, você compra o lenço o lenço, a echarpe, o extrato de jabuticaba que vai tingir isso, no caso, por exemplo, é um trabalho de uma das designers que a gente tem, que é a Flávia Aranha, e você tinge na sua casa, você faz como você quiser. E a gente vai ter esses kits de bordado, a gente tem, aliás, bordados lindíssimos aqui do pessoal aqui na Vila Leopoldina, as artesãs da linha 9, ligadas ao Instituto Acaia. A gente tem coisas material, né? lindas. São os jogos americanos com bordados de pássaros e aves brasileiras, né? Exato. E aí a gente está tendo cada vez mais esses kits de leve você mesmo borde, né? Eu acho que isso está quebrando um pouco essa ideia de que a gente tem que comprar tudo pronto e que a gente pode quebrando essa ideia e abrindo para a gente essa possibilidade de que a gente também use esse fazer como uma forma de autoexpressão, né? É uma coisa nova. Você falou sobre essa cisão do fazer, do pensar, e essa cisão, sobretudo no Brasil, com todo esse passado escravocrata, colonialista, me lembrou de uma exposição muito importante que o Emanuel Araújo, artista e curador e diretor do Museu Afro Brasil, fez, que era uma exposição que ficou muito tempo lá no térreo, na verdade, naquele primeiro subsolo do Museu Afro Brasil, que chamava Arte e Tecnologia no Tempo da Escravidão, que ele justamente tentava mostrar todo o engenho, a inteligência, a engenhosidade e a tecnologia que tinha por trás dos artesãos, dos artífices, homens, sobretudo, negros, no período da escravidão brasileira. Né? E eu acho... a exposição, incrível. Era uma exposição maravilhosa, realmente incrível. Né? Tem catálogo, inclusive, vale muito a pena olhar essa exposição. E você também estava falando sobre essas produtoras da Vila Leopoldina e tudo mais, e me lembrou também um pouco como que a gente poderia discutir o ano passado, né, que foram dedicados à história das mulheres, histórias feministas, e o trabalho manual sempre está muito relacionado ao trabalho da mulher, e isso também envolve formas estigmatizadas, visões enviesadas sobre isso, e eu acho que foi uma oportunidade interessante no passado para a gente discutir isso também, né? Foi. A gente tem, assim, 85%, estima-se, dos artesãos brasileiros são mulheres. Mas na hora que a gente vai falar dessas pessoas, a gente usa o masculino, né? 85% dos artesãos. E então, a gente fica esse apagamento, né? Fica essa coisa meio invisível. E a maioria do que a gente seleciona lá principalmente nas coisas têxteis, tem uma ou outra tipologia que você tem uma predominância maior de homens, como o entalhe de madeira. O resto, a predominância absoluta é uma predominância feminina. E essas associações, essas cooperativas, elas estão gerando também uma coisa muito legal de autoestima e de a mulher que estava muitas vezes dependente apenas da renda trazida pelo seu marido, pelo homem, e essa desvalorização, trabalho doméstico nosso muito desvalorizado, né? E aí você tem essas mulheres que começam a contar suas histórias nos seus objetos e começam a ser chamadas para falar, né? A gente trouxe, lembra que Mulher Linda que a gente trouxe do Vale do Jequitinhonha o ano passado? Maravilhoso. Que incrível que ela deu, né? Ela até falou junto com a Manu, do restaurante Baianeiro também. Manu Ferraz, Agora, comentar sobre isso, né, Adélia? Esses eventos que a gente tem feito, né? Que começamos a fazer no Histórias Afroatlânticas e refizemos agora no Ano das Mulheres, no Ano das Histórias Feministas, que é
organizar algo como se fosse uma pequena coletiva de imprensa, com convidados, jornalistas, e a gente traz 2 ou 3... na verdade, a gente sempre trouxe 3, a última vez foram só mulheres, né? Trouxemos 3 artesãs ano passado, e no outro também, né? Se eu não me engano. Também a gente trouxe a Cristiana Pereira Barreto e a Renata Meirelles, que fizeram coisas a partir de materiais africanos muito legais, e a gente trouxe as maravilhosas representantes do Conceição das Crioulas, que é Exato, essa foi muito bonito. foi muito bonito. E eu acho que realmente é um momento ali que a gente mostra, dá voz para essas mulheres, e eu acho para essas pessoas, no caso foram mulheres, até hoje foram mulheres, mas eu acho que a gente tem, eu quero, a loja, ela dá o nome e o sobrenome de quem faz, ela dá associação, inclusive se você quiser ir direto, você pode ir direto, porque para a gente é muito importante mostrar essa origem, né? E a gente quer dar protagonismo para isso, para quem faz. A gente não quer, e assim, eu não gosto muito que hoje, uma das formas, assim, parece que o sistema ele favorece mais as iniciativas populares que venham com uma mediação de algum artista importante. Sem Não é o dúvida. que... É muito complicado isso, muitas vezes. E não sei se você lembra que na exposição da Avenida Paulista, a gente tinha aquele carroceiro que ficava recolhendo coisas na avenida e Sim, que sim, sério. a Rochelle Coste Renato Felinto, o nome. com ele, exatamente. E aí a gente levou também peças dele, obras dele, a gente comprava, a renda ia totalmente para ele, e aquelas pinturas dele em madeira, e esse fabuloso artista que estava perambulando ali pela avenida recolhendo sucata, né? Ele era Então eu... o carrinho dele era uma obra de arte incrível, né? E ele tinha também diversas outras pinturas penduradas. Foi uma parceria da Rochelle Coste com o Renato Felinto. Então, esse é um bom exemplo também de como a arte contemporânea, porque o que ele está produzindo também é arte contemporânea. Ele está produzindo, de certa forma, cronologicamente, assim, se você for usar a noção de arte contemporânea como uma produção feita no presente, ele também é um artista que está produzindo, e você colocá-lo dentro do museu junto com uma outra artista, ali era uma mediação interessante, né? Porque a Rochelle não estava falando por ele, né? Ele estava falando por ele com o trabalho dele, né? Exatamente. Ela deu essa coisa do protagonismo, né? Ela trouxe ele com nome, sobrenome, levou ele lá. Então, isso eu acho que é bem legal. Agora, olha, voltando a falar dessa coisa do contexto mais amplo, né? Para a gente, para muitos de nós, está bem difícil ficar nas nossas casas super gostosas, com a geladeira cheia, né? Mas mesmo assim está muito difícil. E muitos grupos que a gente tem na Loja do Mar são grupos que estão, para os quais essa interação no dia a dia com as outras pessoas é muito importante. Inclusive os grupos de tratamento de saúde mental, tipo o CAP, em que a convivência com as outras pessoas é tão vital. Terapeuta, né? Eu estou muito preocupada com a situação desses grupos. Esses grupos, em geral, eles vendem em feiras, que estão totalmente canceladas, né? Feiras, eventos vendem em praça, vendem... E eu estou bastante preocupada com isso e espero que a gente, ao retomar, que a gente consiga escoar bastante a produção desse pessoal que está precisando demais disso. E também de produtores que estão sem seus canais de venda, seus canais de escoamento funcionando na sua plenitude, né? Produtores que dependem da venda dos seus produtos para sobreviver. Imagino que devem ter várias pessoas bastante afetadas nesse sentido, né? Exatamente. E olha, mudando também de assunto de novo, eu acho que a gente falou pouco aqui da linha do MASP, que eu acho que você poderia falar mais, quem sabe. E o que eu acho muito legal no MASP, nessa gestão, é que a exposição abre, a gente tem um catálogo enorme, a gente tem texto e mais texto discutindo aquilo, né? Múltiplas vozes abordando isso.
Então, conta para a gente, agora eu estou te entrevistando aqui, porque eu atuo mais nessa questão dos objetos, conta para a gente como é que é a coisa dos livros, além do MASP ser uma livraria, vender livros que não são só editados pelo MASP, e também a linha MASP, né? As coisas que foram feitas em parceria com uma Osklen para a exposição da Tarsila Popular. Enfim, conta um pouco para a gente disso. Claro, uma ótima pergunta, Adélia. Além desses produtos que a Adélia seleciona junto conosco, mas sobretudo que são produtos que vêm do olhar da Adélia, a gente tem uma linha MASP, que é composta sobretudo pelos livros, como o Catálogo da Mão do Povo, que eu mostrei agora. Aqui também o da Lina Bobardi, que é a exposição Lina Bobardi Habitat, que a gente fez ano passado. E a gente desenvolve também cartões postais, ímãs de geladeira, às vezes caneca, bolsas, diversas bolsas. Aqui eu também abaixei para pegar justamente essa bolsa que estava à mão da Lina Bobardi, que são desenhadas pelo departamento de design do MASP, mas são muito pensadas ali na curadoria, muito pensadas pelo Adriano. O Adriano Pedrosa tem um envolvimento muito grande no desenvolvimento dos produtos, o que acaba fazendo que a linha MASP seja muito conectada com a curadoria das exposições, com o projeto e o programa do museu como um todo, né? Certo. A linha de bolsas, no caso de histórias feministas, por exemplo, foi muito legal, porque a gente reproduziu frases das serigrafistas queers, frases super fortes, contemporâneas, bastante conectadas com as urgências atuais e com as questões atuais sobre gênero, sexualidade e as desigualdades do nosso mundo. Então, os produtos, eles não são somente produtos que nem você estava justamente criticando no começo, né? Tenta fazer que ela esteja impregnada de conteúdos, de outras vozes, de sentidos, e também do nosso programa e da voz dos artistas, da voz das obras que estão expostas, dos trabalhos que estão expostos, né? E a parte de livros que realmente corresponde a uma parcela bastante significativa, né, das nossas vendas na loja. É impressionante como ainda no mundo atual, onde o livro tem sido cada vez mais questionado, né, o livro em papel, o livro impresso, mas que às vezes em alguns determinados segmentos o livro em papel ainda é muito forte, muito importante, né? No campo da arte, do design, da imagem, da fotografia, um livro em papel ainda continua sendo extremamente insubstituível, e os livros vendem. A gente teve uma venda, por exemplo, do livro da Tarsila do Amaral, da exposição que a gente fez, absurda, enorme, tivemos que reimprimir diversas vezes. Ou seja, ainda existe público para livro no Brasil e existe público para livro de arte, sem dúvida. E eu acho que aí também você, com essas doações que o MASP faz para museus de fora, ou vendas para fora, está se levando muita coisa do Brasil para fora também, né? E eu acho que, assim, essa direção do MASP, a direção artística do Adriano, ela está sendo muito reconhecida pelos fóruns internacionais, né? Então, o fato da exposição das histórias afroatlânticas ter sido Ela foi nomeada como uma das 10 melhores exposições do ano pelo New York Times. E isso ajudou muito ela ter um reconhecimento e reconhecimento do nosso programa como um todo, né? o ano da década. Do ano. Porque em outro ranking... Foi colocada como uma das melhores exposições da década. Aí eram 20 melhores da década, e eu acho que foi, sei lá, nesses rankings, não que a gente precise desses avais, não, mas nesses rankings não tinha aparecido antes exposição feita no Brasil, né? Eu acho que hoje tem... Não é só porque ele está sendo aprovado por estrangeiros, não é isso, mas acho que é uma forma de mostrar que o conteúdo produzido no Brasil é um conteúdo que tem valor, que tem interesse para ser mostrado em outros lugares do mundo, né? Isso mostra também o interesse pelo que está sendo produzido no Brasil, pela produção, pela arte e também pelo conteúdo curatorial, por pensamentos brasileiros, né? De modo geral. Né? Eu acho que a gente está com isso, a gente está facilitando a inserção da arte brasileira, da cultura brasileira internacionalmente, né? Que eu acho que é muito, muito importante. E eu acho que a loja também tem isso, né? Muitas pessoas, amigos meus que eu já levei na loja, estrangeiros, ficam comprando produtos e pensando já como vão colocar na mala aquele banco ou
aquele monte de tecidos, e se aquele prato vai quebrar ou não. Vários produtos da loja do MASP têm sido espalhados pelo mundo, não tenha dúvida. É muito bom isso, muito bom de ver. Bom, a gente está chegando ao final da nossa conversa. Gostaria de agradecer esse ótimo papo com você, agradecer as pessoas que estão aqui nos ouvindo. E na próxima segunda nós temos mais. Legal. Obrigado, Célia. Um abraço. Tchau. Tchau.